Muito bem, então o Sr. Professor António Firmino da Costa vai manter-se entre nós, uma vez que no ponto 3 temos a audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação para a apresentação do relatório do Estado da Educação 2024, que nós já recebemos e que agradecemos. E, portanto, o professor Domingos Fernandes tem 15 minutos para nos apresentar o relatório, enfim, nas suas linhas gerais, porque todos os senhores deputados já o receberam e já tiveram certamente a oportunidade de o analisar, e depois procederemos à habitual ronda pelos partidos, tendo depois 15 minutos também para uma fase final. Mais uma vez, seja bem-vindo, Sr. Professor, faça favor. Muito obrigado, Senhora Presidente. Saudar novamente as senhoras e os senhores deputados. É com particular satisfação que tenho que o CNE, o Conselho Nacional de Educação, tem esta oportunidade para partilhar os aspectos mais relevantes, digamos assim, constantes no Estado da Educação 2024, que, tal como as duas edições anteriores, prossegue no sentido de procurar, por um lado, apresentar sínteses estatísticas e produzir algumas análises sobre essas sínteses estatísticas e, por outro lado, produzir um conjunto de textos de natureza ensaística, sinalizando questões consideradas relevantes para o desenvolvimento das políticas públicas de educação no país. As sínteses estatísticas, normalmente nós organizamos em três áreas que são complementares, naturalmente, que são as condições para a educação e formação, a população discente e os resultados do sistema. E aquilo que, enfim, vem acontecendo ao longo destes últimos estados da educação, talvez nos últimos 10 anos, o que se continua a verificar é uma evolução positiva no sistema educativo português, numa diversidade de aspectos que passam pelas taxas reais de escolarização, onde tem havido uma constante evolução positiva e agora, particularmente, assume particular importância aquilo que se registra no ensino secundário, que houve, de facto, já uma evolução para 90% de taxa real de escolarização. Lembro às senhoras e aos senhores deputados que nós, só a partir do segundo lustro dos anos 90, passados, portanto, cerca de 20 anos da instauração da liberdade no país, é que começamos a tocar os 50% de taxa real de escolarização, portanto, portanto, neste momento estamos com 90%, ainda é insatisfatório, mas são 90%. Também progressos agora nas taxas de conclusão, na expansão da educação pré-escolar, nas melhorias no apoio ou nos apoios à educação inclusiva, o número de diplomados na educação superior, mais recentemente, uma questão que depois terei a oportunidade de abordar mais à frente, mas tem sido visto como positiva por parte das escolas e dos diretores com que contactamos a contratação de mediadores linguísticos e culturais. Como disse, abordarei esta questão um pouco mais à frente. E também algumas medidas que foram tomadas no âmbito da questão da falta de professores, que também elaborarei um pouco a seguir. Além do mais, naturalmente, mantemos um conjunto de preocupações ou mesmo de constrangimentos e dificuldades. Uma das coisas que realmente nos preocupa é continuarmos a ter um problema com o acompanhamento da materialização das políticas públicas. Ou seja, o acompanhamento das medidas não é feito de uma forma sistemática e por vezes, não é mesmo feito em questões
de grande relevância. Isto não é uma questão de agora, isto é uma questão que está quase na nossa cultura, mas nós temos que inverter, naturalmente, esta falta de informação permanente sobre questões que são muito relevantes para o desenvolvimento do sistema educativo português, porque não temos dados e sem dados é muito difícil tomar decisões. Sem conhecer o que se passa, é muito difícil, dificulta bastante a vida dos decisores a qualquer nível. E aqui daria, enfim, poderia dar muitos exemplos, mas darei apenas 3 exemplos. Um deles tem a ver, por exemplo, com uma questão que é bastante sensível, que é a medida que foi concretizada já há 15 ou 16, há mais, já não me recordo agora exatamente há quantos anos, mas são seguramente mais de 15 anos, do português língua não materna. E o que nós não temos, não é? E continuamos a não ter, é o número de alunos estrangeiros que não dominam a língua portuguesa, que é contemplado, digamos assim, com a frequência dessa disciplina, que é fundamental para a integração e para a inclusão dos jovens, dos migrantes que estão entre nós. Esta questão é uma questão muito sensível do ponto de vista social, do ponto de vista da integração não só dos próprios alunos, ou da inclusão, melhor dito, da inclusão das próprias crianças ou dos próprios jovens, mas até das próprias famílias, não é? Porque muitas vezes a inclusão das crianças, como a investigação mostra, é o primeiro passo para que depois haja uma melhor inclusão dos seus pais, dos seus familiares. Portanto, e nós, quer dizer, nós sabemos o número de estudantes estrangeiros que existem no país, portanto, que é uma percentagem já significativa, como sabem, e se descontarmos, se me permitem a expressão, os estudantes brasileiros, não é? Os jovens brasileiros, nós ficamos ainda com largos milhares, mais de 100 mil alunos a frequentar o sistema que não dominam a língua portuguesa e a cobertura que é possível perceber fica muito aquém desse número. E, portanto, isto é uma situação que nós deveríamos conhecer com mais rigor, até para podermos, inclusivamente, enfrentar, nomeadamente através de outras medidas complementares que podem ser pensadas sobre o assunto. A outra questão, que é bastante preocupante do nosso ponto de vista, são as medidas de concretização do Decreto-Lei 54/2018. Como sabem, é no fundo o regime jurídico da inclusão que está aí em causa. É um Decreto-Lei que nós temos considerado como de alcance civilizacional, portanto, é uma conquista muito relevante para o sistema educativo português, mas o próprio Decreto-Lei prevê, num dos seus artigos, um conjunto de medidas de acompanhamento, de monitorização, de avaliação, e, de facto, isso não existe. Não é? Quer dizer, não é suficiente sabermos que há 90 mil alunos ou 80 mil alunos que estão a receber medidas de determinado tipo, se não soubermos, não é, que resultados é que se obtiveram ou que efeitos é que foi possível obter para essas crianças, para esses jovens, no domínio das suas aprendizagens, no domínio da sua integração. E por último, outra questão tem a ver com o problema dos professores. Portanto, nós não sabemos se existem os dados, nós tentamos arranjar os dados, obter esses dados, não sabemos. A única coisa que realmente se sabe com alguma segurança é baseada num estudo do professor Catela Nunes da Universidade Nova quanto à perspectiva de docentes que vão ser necessários nos próximos anos, e aí há um trabalho realizado que nos parece credível, mas quanto
ao número de professores. Sabemos as zonas onde há mais falta de professores, mas depois não sabemos quantos são de matemática, quantos são de física, quantos são de língua, quantos são de música. E isso é realmente uma situação que nos preocupa. Depois, a outra questão também preocupante e que é facilmente comprovável com os dados existentes, é que mantemos um sistema educativo ainda muito desigual. São milhares de alunos que continuam, senhoras e senhores deputados, esta é uma questão que é muito sensível para nós no Conselho Nacional de Educação, e eu repito, são milhares de alunos que continuam a ser excluídos. Não há outra palavra, porque o sistema continua a revelar-se incapaz de criar condições para que tal não aconteça. Isto não é uma situação nova, isto não é uma situação específica de nenhum governo, é uma situação que se arrasta e que tem a ver com questões muito complexas, sociológicas, culturais, etc., porque o sistema não está a responder às crianças e aos jovens que vêm dos meios culturais, económicos e sociais mais desfavorecidos. Esta é uma realidade que todos os números mostram. E começa nos primeiros anos, como aliás nós referimos no Estado da Educação, com dificuldades no domínio da escrita e da leitura. No domínio da escrita e da leitura, nós temos crianças que chegam ao 3º ano de escolaridade, ao 4º ano de escolaridade, e ainda não sabem ler nem escrever. Não podemos pactuar com este tipo de problema e temos que enfrentar esta situação com medidas concretas de política. Isto, como digo, repito, é uma situação que se arrasta há muitos anos, não é de agora, e portanto, eu julgo que não poderia deixar de a referir. Naturalmente que é uma situação complexa, que exige uma diversidade de ações, que, enfim, poderei depois referir algumas, mas, de facto, temos de estar alertados para esta situação, que tem de constituir uma prioridade, não é? Nós temos de contrariar o determinismo social, pois as escolas e os docentes podem fazer a diferença, quebrando o imobilismo da pedagogia da conformidade, ou, se quiserem, da pedagogia da explicação, e entrarmos num outro ciclo pautado pela inovação, pela pedagogia do projeto, da autonomia. E nós, senhoras e senhores deputados, o que podemos constatar é que esse tipo de ação, esse tipo de projetos já existe no contexto de muitas escolas portuguesas, felizmente. Ou seja, e nós temos conseguido saber isso no Conselho Nacional de Educação através de um projeto que temos e de uma publicação que também enviamos aqui para esta comissão, que é o DICA, não é? Que é o Divulgar, Inovar, Colaborar e Aprender. E através disso nós vamos ao terreno e vamos a escolas e lidamos com professores das EMAIs e há trabalho excepcional a ser feito nas escolas portuguesas que realmente incluem os seus alunos e que realmente conseguem que crianças, mesmo que ao nível de necessidades especiais de saúde ou específicas de saúde, essas crianças, devidamente enquadradas, conseguem, de facto, progressos que estão comprovados pelas investigações que nós temos desenvolvido no Conselho. Gostava ainda de referir que o trabalho de avaliação externa que a IGEC, a Inspeção-Geral de Educação e Ciência, tem desenvolvido desde 2006, que consideramos inestimável, e decidimos analisar, para efeitos da produção deste Estado da Educação, 267 relatórios que foram produzidos entre 2021 e 2024. E essa análise, a análise de conteúdo desses relatórios, mostrou várias coisas muito interessantes. Uma delas, em termos gerais, é que tem havido uma evolução muito positiva do trabalho das escolas
ao nível da prestação de serviço educativo, dos resultados obtidos pelos alunos e pelas escolas, ao nível da autoavaliação e da liderança e gestão. No entanto, e tem havido comprovadamente uma evolução muito positiva nestas 4 dimensões de avaliação. Mas, e isto naturalmente, uma vez que há um trabalho sistemático, um trabalho de recolha de informação e de análise devidamente fundamentado e que tem credibilidade, isto desmente, às vezes, as visões catastrofistas de que nada se faz nas escolas, que as escolas... Isso é desmentido. Mas, no entanto, o que me preocupa aqui, o que nos preocupa aqui, é que, quer na prestação do serviço educativo, quer nos resultados obtidos pelos alunos, são as dimensões em que as escolas sentem que precisam de mais apoio, sentem que poderiam ir além, poderiam fazer melhor, e é aí que, reparem, a prestação de serviço educativo e os resultados obtidos, que estão naturalmente muito relacionados, são aspectos muito interessantes, muito importantes. Depois, ao nível da educação superior ou do ensino superior, eu só gostava de sublinhar aqui 2 aspectos. Em primeiro lugar, o tempo de conclusão das licenciaturas na educação superior e o abandono são muito preocupantes. São 2 situações muito preocupantes. O CNE, recentemente, num seminário que organizou sobre esta matéria, teve a oportunidade de ouvir investigadores de universidades acerca deste aspecto, e esta é uma questão muito preocupante. E depois há outra coisa, e aqui termino, eu gostaria de falar sobre os ensaios, mas não tenho tempo, termino agora, dizendo relativamente ao acesso ao ensino superior, nós temos vindo recorrentemente a chamar a atenção de uma situação que se mantém há muitos anos e que é uma situação que tem de ser enfrentada. Eu tenho muita pena de estar a tocar no assunto. Não é pena, quer dizer, lamento ter de tocar neste assunto, mas realmente nós temos desigualdades nas classificações internas num conjunto de instituições que, comparadas com outras instituições, são muitíssimo superiores, e isto tem efeitos no acesso ao ensino superior e beneficia objetivamente determinados alunos, em determinadas instituições, em determinadas regiões do país, e não é bom para credibilizar o sistema de acesso ao ensino superior. Eu, enquanto puder falar e enquanto puder intervir, eu não me cansarei de referir isto, porque é uma situação com a qual nós, portugueses, não deveremos pactuar. Nós devemos enfrentar esta situação e tentar encontrar uma solução para uma situação que não é boa para a credibilidade do sistema de acesso ao ensino superior em Portugal. Peço desculpa pelo... Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Dava agora, então, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Domingos Fernandes, agradecer também a presença do Dr. Firmino da Costa, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Este momento já protocolar da nossa Comissão, de todos os anos, termos aqui a apresentação do Relatório Nacional da Educação, sobre o sistema educativo no seu todo, parece-nos que começa a ficar esgotado naquilo que certamente poderá ser o objetivo maior que o Conselho Nacional de Educação pretende, e como aqui também já foi dito, e era nosso objetivo também hoje, chegarmos a esta conclusão. Não podemos continuar aqui numa questão só meramente diagnóstica e reflexiva em relação ao Conselho Nacional de Educação, mas poder aproveitar de outra forma os recursos para podermos, nomeadamente, fazer o acompanhamento das políticas públicas, não apenas da forma como o temos feito, mas, sobretudo, poder ter meios que permitam, de certa forma, ajudar a debelar estas situações que estão identificadas, as políticas estão a ser executadas
mas acaba por não haver capacidade de poder contribuir para uma melhoria e uma eficácia maior dessas políticas, sem qualquer questão de natureza política ou partidária, porque os problemas identificados na educação estão há muito feitos e são comuns a todos. As soluções que vamos apresentando é que muitas delas, pela incapacidade que há de fazer essa avaliação, não permitem depois obter os resultados melhorados, porque no decurso da sua implementação não há capacidade de interferir no processo. E aqui dizer que percebemos bem que o papel essencial que aqui foi apresentado de diagnóstico está feito, fê-lo através de 3 grandes capítulos, percebemos bem que são as áreas que são mais estruturantes para o sistema. No entanto, o ano de 2024 é entendido para nós como um ano de transição. Entendemos ano de transição porque em muitas das matérias que já tinham vindo aqui a ser identificadas como problemas estruturais do Ministério da Educação ou do sistema educativo, foram começados a ser atacados com propostas e medidas concretas por parte deste Governo. É óbvio que seria para nós até deselegante pedir que se fizesse a avaliação do resultado de algumas das medidas que entraram em vigor com o Governo da AD, até porque não há meio ainda de as poder avaliar. Mas temos perfeita consciência de que as medidas que estão a ser implementadas já estão a ter impacto nos resultados que pretendíamos em algumas áreas em concreto. E por isso, este ano não é um ponto de chegada, o 24, mas sim um ponto de partida para as mudanças que queremos fazer. E nesse sentido, estamos agora confrontados com uma dialética entre o diagnóstico que era feito permanentemente através deste relatório e a ação que está a ganhar relevância por aquilo que são as medidas que o Governo está a implementar. E eu destacava medidas concretas do Mais Aulas, Mais Sucesso, em que foram mobilizados milhares de profissionais para que hoje possamos ter, já com alguns dados, números relevantes. Aqui podemos falar do apoio à deslocação dos docentes, 4.000 docentes que estão na escola pública, mais de 1.600 que prolongaram a carreira, 825 docentes que regressaram à carreira, 26 milhões de euros gastos nas horas extraordinárias, 3.461 professores que vincularam através de concursos extraordinários, cerca de 1.400 técnicos de apoio foram recrutados e aqui falou-se bem, sem esquecer, 250 mediadores culturais, porque a dinâmica da escola pública também tem sido diferente em função daquilo que é a dinâmica social. E eu queria questioná-lo de forma clara, como é que o Conselho Nacional de Avaliação avalia as medidas implementadas, não pelos resultados, como disse, porque é prematuro, mas pela coerência, abrangência e alinhamento com o diagnóstico estrutural que tem sido feito pelo Conselho Nacional de Educação. E depois, o relatório também aqui afirmou que não é possível fazer a medida rigorosa do impacto das políticas públicas, como também já fiz aqui na minha introdução, por falta de dados consolidados. Isso também nós já notámos desde logo com o número de alunos sem aulas, pela forma como este assunto foi tratado na praça pública. E por isso também lhe faço esta pergunta ao Sr. Presidente, se é possível hoje aferir o número de alunos sem aulas. E quando é que foi a primeira vez que se depararam com este problema de alunos sem aulas ou falta de professores de forma estrutural e não conjuntural? E depois, se é ou não importante que, do ponto de vista metodológico, o Conselho Nacional de Educação evolua, não apenas para esta questão do diagnóstico, mas sobretudo também para o acompanhamento sistemático das políticas públicas, avaliando a sua implementação, os seus efeitos e de forma progressiva. E para esse efeito, se é necessário ou não, fazer um reforço dos meios, ou mais do que isso, ter acesso à informação. Uma pergunta clara. Uma pergunta clara. Eu vou querer terminar, mas é mesmo muito importante. E depois só, que é um aspecto importante que eu penso que pode ser útil para o Conselho Nacional de Educação. A reforma que está a ser implementada vai ser acompanhada pela supervisão independente da OCDE em comparação com as boas práticas internacionais. Por isso, é para nós importante este facto, é uma novidade, pelo facto de ser pioneiro. O Governo assumiu que estas políticas exigem uma implementação faseada, com coerência institucional e capacidade técnica.
terá ou não o Conselho Nacional de Educação aqui uma responsabilidade acrescida para, desta forma, também poder acompanhar, do mesmo modo, a implementação destas políticas públicas? Para nós, o importante mesmo é que, para além do diagnóstico, o Conselho Nacional de Educação nos consiga também trazer aqui e ajude a construir decisões que melhorem as políticas públicas. Para nós, Grupo Parlamentar, este processo progressivo é fundamental e é este também o contributo que queríamos deixar. Muito obrigado. Senhor Deputado. Senhor Deputado José de Carvalho, do Chega, faça o favor. Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. Professor Domingos Fernandes, agradecer naturalmente as informações, as questões, as inquietações, as reflexões que este relatório aqui nos traz e acima de tudo, referir que, desde já, que mais interessante do que aquilo que aqui está referido neste relatório, e permita-nos, e que é muito, importa também atentar naquilo que aqui falta e que está omitido. E, portanto, e que para nós é importante, uma vez que todos nós pretendemos uma escola, como aqui foi dito, uma escola de qualidade, e é por isso que todos nós aqui estamos. E, portanto, vamos por partes. Para nós, para o Chega, há desde logo uma clara distinção entre educação e ensino e que o relatório não segue. Para nós, a educação compete à família, o ensino à escola. E, portanto, para nós, choca-nos mesmo que a própria designação do ensino superior tenha aqui a denominação de educação superior. Alunos adultos, muitos deles com mais de 20 ou 30 anos, estão na universidade ou no Politécnico, estão para receber formação superior e não educação. E, portanto, para nós, os jovens e os adultos vão para o ensino superior receber formação técnica e científica e não podemos menorizar estes alunos que estão no ensino superior e ainda para mais querer desconsiderar aquilo que foi o papel da família na missão fulcral à educação. E, portanto, este é um dos pontos em que não estamos de acordo. Dito isto, também no relatório há naturalmente também dados sobre um inegável sucesso estatístico, especialmente quando comparamos a escolaridade e o abandono escolar ao longo das últimas décadas. E, portanto, o relatório aborda o sucesso, mas a pergunta que se impõe, e se nos permite, é se esse sucesso é real ou artificial. A facilitação na transição dos alunos nas escolas deste país é um debate atual e quem frequenta as nossas escolas sabe bem que este é um problema bem real. Uma pergunta direta que o país coloca é como é possível, e que aliás o Sr. Professor aqui também referiu, e acho com muita preocupação, e é também uma preocupação genuína de todos nós, é como é que é possível de facto termos crianças com 7 e 8 anos nas nossas escolas, ao nível do 2º e 3º anos, e sem conseguirem de facto ler uma palavra do tamanho de um elefante. E, portanto, quer dizer, é de facto preocupante para nós constatar esta realidade e a pergunta que se impõe naturalmente é o que fazer perante esta situação e que sugestões é que o professor Domingos Fernandes, enquanto Presidente do Conselho Nacional de Educação, ainda nos pode deixar, que soluções é que poderá eventualmente deixar aqui para esta Comissão e para aqueles que são os decisores políticos. Outras reflexões também aqui deixo é, portanto, qual a relação entre o sucesso das estatísticas e a qualidade das aprendizagens adquiridas pelos alunos e será possível medirmos esta qualidade das aprendizagens? Em caso afirmativo, em que parâmetros e em que módulos? Até porque para nós, para o Chega, e o país sabe isso muito bem, para nós meritocracia sim, facilitismo não. Até porque para nós a cultura do facilitismo agrava as desigualdades sociais e impede aquilo que é a missão primordial da escola, que é servir de elevador social. No relatório também, e permitam-me que o diga, faltam dados sobre a máquina burocrática em que as escolas se transformaram, faltam dados objetivos e claros sobre violência e indisciplina, que são a verdadeira epidemia das nossas escolas, e a este propósito, embora mediaticamente sabemos que o assunto da revisão do Estatuto da Carreira Docente esteja na ordem do dia, pedimos, se possível, ao professor Domingos Fernandes, em nome do Conselho Nacional de Educação, um comentário sobre a necessidade ou não da revisão do Estatuto do aluno. Faltam também dados e informações precisas sobre violência a que estão sujeitos os professores e os profissionais das nossas escolas, sobre o absentismo escolar também, faltam dados sobre o acesso às novas tecnologias por parte dos alunos, faltam dados concretos sobre o ensino privado e cooperativo dos vários graus de ensino e será possível, uma preocupação que aqui fica e acima de tudo um desafio que aqui deixamos, será possível de futuro o Conselho Nacional de Educação olhar com atenção para o ensino privado e cooperativo em Portugal, uma vez que ele representa atualmente cerca de 20% da oferta do ensino e para nós, do Chega, é fundamental que a oferta
nacional continua a ser dividida entre público, privado e cooperativo. Afinal, é da união dos três que se constrói a nação. Faltam também dados sobre a confiança das famílias na escola pública, portanto, também não encontramos aqui. Uma palavra, se nos permitem, ainda sobre a questão do ensino profissional como prioridade nacional e que permita a qualificação dos nossos jovens e uma plena integração no mundo do trabalho. Portanto, o relatório aborda a questão essencial da falta de professores, nesse verdadeiro inverno docente em que vivem as nossas escolas. Sabemos que há milhares de alunos sem professores, sabemos também que há professores em falta e professores que faltam, e, portanto, o que fazer também, que medidas prioritárias entende o Conselho Nacional de Educação ser necessárias implementar para combatar este verdadeiro flagelo das nossas escolas em relação à falta de professores. Também uma pergunta simples: como é que o Conselho Nacional de Educação vê o anúncio da reforma do ensino para o primeiro e segundo ciclos e também aquilo que foi o anúncio feito há poucos dias pelo professor Fernando, o Sr. Ministro da Educação, o professor Fernando Alexandre, a propósito da revisão curricular? Mais ou menos disciplinas, mais ou menos carga horária, que considerações podemos ouvir e que comentários em relação a esta questão por parte também do Conselho Nacional, do Conselho Nacional de Educação? A propósito do ensino doméstico, permita-me também uma nota muito simples. Este relatório traz-nos aqui alguns dados concretos sobre uma opção das famílias e naquilo que é a base da verdadeira liberdade de ensino e liberdade de educação, aliás, tal como está consagrado na própria Constituição, mas diz que houve uma ligeira diminuição do número de crianças nesta modalidade. O Conselho Nacional de Educação encontra alguma justificação para esta diminuição? Será devido à burocracia a que estão sujeitas as famílias, ou os motivos serão outros? Finalmente, e como sei que o tempo está a terminar, pergunto se é possível 2 ou 3 prioridades que entendo fulcrais para a construção para aquilo que é a nossa preocupação, para a construção de um ensino e de uma escola de qualidade. Entretanto, finalmente, a nota final, uma vez que o professor Domingos Fernandes está de saída do Presidente do Conselho Nacional de Educação, permita-me, mas temos a certeza que o Conselho Nacional de Educação, embora o professor esteja de saída, julgamos que as questões do ensino não estão de saída do professor Domingos Fernandes, e dizer que tem sido um privilégio acompanhar o professor e as reflexões que temos feito todos em conjunto à volta das questões da escola e do ensino, e, portanto, o respeito institucional e pessoal esse seguramente continuará intacto, tal como no primeiro dia. E muito obrigado, professor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS vai usar a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Faça favor. Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Domingos Fernandes, e estando aqui também o conselheiro professor Firmino da Costa. Bom, o CNE tem várias formas legalmente tipificadas de se pronunciar sobre variadas matérias do seu âmbito de competências. O relatório do Estado da Educação é uma forma que, aliás, não está legalmente tipificada, mas contribui, a par de muita outra investigação que existe no país de matéria educativa, para uma reflexão dentro das instituições acerca da realidade da nossa educação. Se eu tivesse que escolher um tema para ficarmos aqui algumas horas a falar, seria certamente o tema da capacidade ou não do sistema educativo para contrariar o determinismo social a partir das condições socioeconómicas de partida de cada um dos alunos. Não parece que seja hoje a oportunidade nem o tempo para essa discussão aprofundada, mas importa notar que é bom que o Sr. Presidente o tenha salientado, e também importa notar que há muitas escolas que demonstram que é possível contrariar esse determinismo social, embora o sistema no seu conjunto continue a não o conseguir fazer. Vou focar-me em questões mais concretas e mais pequenas, digamos assim, e ia começar precisamente pelo ponto sobre descentralização e educação. Num dos destaques dessa parte, lemos: a descentralização exige conhecimento e financiamento. Como não há fórmulas mágicas para afinar os fluxos financeiros adequados a situações muito diferenciadas, o importante é que o processo de ajuste fino continue a decorrer em diálogo com os municípios. Mas, como sublinha o relatório, além do financiamento há o conhecimento. Os relatórios do Tribunal de Contas que são trazidos à colação, designadamente o que diz respeito ao percurso de vida dos contratos de autonomia, evidenciam debilidades no plano da articulação inteligente entre escolas, municípios e administração central, e talvez devêssemos acrescentar o nível regional. Lemos no relatório:
A ausência de uma visão estratégica partilhada e de canais de diálogo consistentes pode levar a duplicações de esforços, a desencontros na implementação de políticas e a dificuldades na resolução de problemas complexos que exigem uma abordagem integrada. As grandes reformas, como será uma verdadeira descentralização da educação, exigem persistência e insistência. Por isso, o Grupo Parlamentar do PS apresentou um projeto de resolução que recomendava ao Governo o estabelecimento de mecanismos de monitorização, acompanhamento e avaliação da transferência de competências para os municípios em matéria de educação. O que se recomendava era, principalmente, que, em diálogo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, esse acompanhamento servisse para identificar atempadamente dificuldades e promover pedagogicamente as melhorias necessárias, assinalar pontos fortes e práticas inovadoras, promovendo a sua disseminação e, por essa via, avançar no reforço da articulação entre escolas e municípios. No passado dia 16 de outubro, esta recomendação foi chumbada pelos votos da AD, ajudados por uma aliança de abstenções. O relatório do CNE permite considerar a uma luz mais clara como devemos avaliar este facto político concreto. De qualquer modo, queria formular uma questão relacionada que nos parece central nesta matéria. A transferência de competências em matéria educativa para o poder local não pode ser ocasião para comprimir a autonomia das escolas. Há décadas que muitos municípios desempenham um papel fundamental na consolidação da escola pública e temos de continuar a mobilizar o poder local para esse desígnio, mas, provavelmente, o sucesso real da descentralização em matéria educativa depende de ir a par com mais autonomia para as escolas. Contudo, este círculo virtuoso de descentralização e reforço da autonomia das escolas não está garantido, até porque muitas vezes parece que aquilo que verdadeiramente há a fazer no sistema educativo são reformas das estruturas centrais do Ministério, coisa que, instrumentalmente, sem dúvida, é importante, mas não é certamente o fulcro de uma visão de futuro da escola. À luz da análise do Estado da Educação, Sr. Presidente, como equaciona o Conselho Nacional de Educação esta questão de descentralização, reforço da autonomia das escolas? Vou terminar com uma pendência que existe entre o Conselho Nacional de Educação e a Assembleia da República. O PS assumiu no seu programa eleitoral o compromisso de trabalhar para uma revisão do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, não só na ótica do combate à indisciplina e à violência em meio escolar e de desburocratizar esse procedimento ao nível das escolas, mas também considerando novos desafios do ambiente escolar, diversidade social e cultural crescente, impacto das tecnologias digitais na vida das escolas, surgimento de novas formas de indisciplina e violência, necessidade de reforçar a educação para a cidadania e garantir nas escolas ambientes mais seguros, inclusivos e promotores do bem-estar. Neste sentido, por proposta do PS, a Assembleia da República aprovou, no passado dia 16 de outubro, o mesmo dia em que chumbou a outro projeto de resolução, deliberou a Assembleia solicitar ao Conselho Nacional de Educação a realização de um estudo que perspectiva a revisão do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, nesta ótica ampla, construtiva, de considerar mais aspectos que não o aspecto meramente disciplinar e de considerar os novos desafios para podermos ter, no plano político, uma discussão mais instruída, mais esclarecida e mais partilhada, mais aprofundada. Não temos ainda notícias do desenvolvimento desse estudo. É natural, porque um estudo destes demora algum tempo a fazer, certamente, mas gostávamos de saber o que é que está a acontecer com essa encomenda que a Assembleia da República fez ao Conselho Nacional de Educação, como lhe compete por proposta do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pela Iniciativa Liberal, vai usar a palavra a Sra. Deputada Angélica da Teresa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer este importante documento que a Iniciativa Liberal gosta muito de analisar e devo dizer que é um bocadinho inglório estarmos aqui a apontar falhas ao Conselho Nacional de Educação quando o próprio Ministério não tem informação de base. É completamente inglório. Estar a dizer que são feitos diagnósticos, mas depois falham muitas vezes no apontar soluções. Bem, quando o Estado da Educação 2024 diz
que a falta de informação é apontada como um constrangimento que impede o conhecimento sobre o que se passa no sistema educativo com implicações diretas na qualidade e na sustentabilidade da tomada de decisões, eu acho que isto já é tudo dito. E, efetivamente, como disse bem, não é de agora, isto já vem de trás. Aliás, o Governo teve que pedir uma auditoria à KPMJ que confirmou que não havia informação suficiente para apurar quantos alunos é que não tinham professores a uma disciplina, quando o Conselho Nacional de Educação já tinha dito isso há muito tempo, que não havia dados, não há interoperabilidade e, portanto, estamos sempre a falar de educação, mas estamos sempre a construir a casa pelo telhado. E este é um problema, não sei se é nacional, se o que é, mas é muito difícil estar a gerir o que quer que seja sem dados concretos. Porque como é que nós vamos medir, como é que nós vamos fiscalizar, como é que nós vamos corrigir? Às vezes a legislação até está bem feita, mas se efetivamente depois não for fiscalizada e se não for mensurável, nós não sabemos se no terreno ela está a ser bem aplicada e se é preciso fazer efetivamente algum ajuste. Eu confesso que olho para estas matérias com muita dificuldade, porque, enfim, toda a minha carreira fila em empresas privadas e se as empresas privadas gerissem as suas estruturas desta maneira, já tinham todas ido à falência. E, portanto, causa-me uma enorme perplexidade perceber como é que o Estado, como é que os ministérios funcionam e gerem os seus institutos, sendo que o Ministério da Educação é provavelmente um dos mais importantes, porque é aquele que gera o futuro de Portugal. É de onde saem os nossos filhos. E, portanto, enfim, olharmos para isto e vermos o Conselho Nacional de Educação dizer que há alunos que chegam a uma determinada faixa etária e que não sabem ler e escrever corretamente. Saber que há alunos de meios mais desfavorecidos que ficam para trás comparativamente a outros. Bem, eu acho que nós, enquanto sociedade, não podemos ficar descansados relativamente a esta questão e quando vemos que não há dados em lado nenhum, porque nas audições, inclusive na última regimental que tivemos com o Sr. Ministro da Educação, e isso, honra-lhe seja feita, é o primeiro a vir à barra dizer que, efetivamente, há um problema de falta de interoperabilidade e o Ministério não tem essa informação. Mas quando as coisas são geridas desta maneira e quando temos um Estado da Educação que nos diz que os mais desfavorecidos ficam para trás, eu não sei que raio de escola pública é que nós efetivamente estamos aqui a construir. Mas nós não deveríamos ficar descansados com esta matéria, porque nós não sabemos qual é o impacto que a falta de professores tem nos alunos, nós nem sequer sabemos qual é o impacto da falta de professores em anos em que os alunos se vão propor a exames, nós não sabemos o que é que acontece e o que é que não acontece. Nós não sabemos, sabemos que os mais desfavorecidos estão a ficar para trás, mas nós não conseguimos saber a discrepância entre as famílias que têm capacidade para, eventualmente, pôr esses alunos em centros de estudos, com explicadores, para que possam efetivamente colmatar esse problema e recuperar aprendizagens face aos outros, cujas famílias não têm capacidade absolutamente nenhuma e dependem única e exclusivamente da escola pública. Nós também não sabemos sequer qual é o impacto que as greves têm, que é, oh meu Deus, é um tema sacrossanto, não se pode falar em greves. Pode-se falar da falta de professores, mas não se pode falar das greves e do momento em que as escolas estão fechadas, o impacto que isto tem em alunos que estão, por exemplo, sinalizados pelas CPCJs. Ou alunos de famílias monoparentais que, efetivamente, perante uma escola fechada, correm o risco de perder o emprego. Nada disto é mensurável. E, portanto, a minha indignação perante este diagnóstico, que é mais um, porque, efetivamente, o Conselho Nacional de Educação, sobre a questão da falta de dados, já o disse inúmeras vezes. Felizmente, agora, há, enfim, parece-me haver aqui um consenso generalizado e o próprio Ministro também assume essa falha. Mas eu acho que é aí que tem que se resolver.
Porque senão, nós às tantas, podemos estar a falar de diagnósticos, de políticas públicas, mas nenhuma delas é mensurável, portanto, nenhuma delas pode ser fiscalizada convenientemente e nenhuma delas pode ser corrigida. Eu não sei como é que é possível fazer uma gestão disto. E, portanto, para além de ser inglório, é ingrato para as pessoas que trabalham no dia-a-dia nas escolas. Porque eu não duvido que o pessoal não docente e que os professores fazem o seu melhor perante uma escola que é cada vez mais diversificada, com alunos estrangeiros, com a escola inclusiva, mas, efetivamente, quando nós, inclusive, temos associações de pais que dizem que há materiais para os alunos da escola inclusiva que chegam à tarde e a más horas, que não conseguem sequer quantificar, porque até os diagnósticos desses alunos chegam tarde e a más horas, eu acho que, de facto, estamos perante uma crise profunda. Eu não lhes vou fazer perguntas sobre diagnósticos adicionais, porque enquanto não resolvermos o problema de base, que é a falta de dados, são precisos dados para gerir as coisas que acontecer. E enquanto isto não for resolvido, podemos estar aqui a falar de uma nuvem fantástica, mas ninguém sabe dizer, de facto, uma resposta concreta, porque não há dados para coisíssima nenhuma. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, vai usar da palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Professor Domingos Fernandes. É sem surpresa que o Estado da Educação 2024 faz-nos um retrato muito preocupante do nosso sistema de ensino e da nossa escola pública. Não é novidade nenhuma a falta de professores e, portanto, o CNE destaca ao longo do documento os fortes constrangimentos relacionados com a falta de docentes. Por isso, eu já disse nesta comissão que estamos a falhar a uma geração, a toda uma geração, e isto vem novamente a ser comprovado neste diagnóstico que o CNE trouxe aqui. E também no que diz respeito à disciplina de português língua não materna. E acerca disso o Governo tem dito que tem tomado medidas para atrair, formar e valorizar a carreira docente. Contudo, continua a ser impossível analisar o impacto dessas medidas. Não somos nós que o dizemos, são mesmo vocês, no CNE, no relatório, que dizem que não é possível o CNE fazer uma análise credível quanto ao impacto dessas medidas. Aliás, diz das medidas para atrair, formar e valorizar a carreira. Uma vez que não estão disponíveis dados que permitam fazê-la, impõe-se, portanto, a divulgação de dados consistentes para uma análise mais rigorosa e prolongada do tempo, o que vai ao encontro daquilo que também foi dito agora pela Sra. Deputada da Iniciativa Liberal. Nós, sem dados, pouco podemos fazer. Alguns dos dados que são apresentados, o Ministério da Educação recusa em considerá-los válidos, mesmo dados que são apresentados por diretores ou por exemplo, sindicatos. E sobre isto, cumpre-me perguntar, compreendem a posição deste Governo em não divulgar estes dados, em negar a existência de dados? Compreendem, conforme diz o Sr. Ministro, que não é possível, neste momento, obter dados fiáveis para analisar as políticas públicas? Aproveito também a oportunidade para falar um pouco acerca da diversidade da nossa escola pública, um reflexo da sociedade em que vivemos. O vosso documento dá conta que há cada vez mais alunos de nacionalidade estrangeira a frequentar o sistema. Em 2023-24, 174.126 crianças e jovens de nacionalidade estrangeira frequentaram a escolaridade obrigatória, mais 22%, portanto, do que no ano anterior, e esta tendência poderá continuar a ser uma tendência de subida, e que a maior parte é de nacionalidade brasileira. Contudo, a grande maioria destes não estão a ter aulas de português língua não materna, essencial para a integração destas pessoas, e eu pergunto como resolver este grande problema e que tem impactos muito grandes na nossa comunidade. No vosso relatório destinam também parte do documento às configurações subjacentes ao processo de transferência de competências para as autarquias. De facto, estas transferências estão em marcha e é um ritmo avassalador. Esta semana soubemos que a nova Agência de Gestão do Sistema Educativo terá como uma das suas competências a contratação e gestão de pessoal. O não docente, nós já sabíamos, a gestão do pessoal não docente. Agora, a expressão vaga de pessoal apenas poderá incluir os professores também. O objetivo parece ser extinguir o concurso nacional, e vamos dizê-lo com toda a frontalidade, e abrir a porta à contratação local.
Já houve uma grande luta dos professores para que isto não fosse levado a cabo, mas há exemplos europeus que nos mostram que o passo prévio à privatização é começar por criar institutos públicos. Isto vem do direito administrativo. E quando acordarmos, estes institutos públicos passaram rapidamente a privados. A vontade do Ministério da Educação é extinguir a carreira nacional, entregando o destino dos professores ao arbítrio das CCDRs e ao orçamento das autarquias. Pergunto aos senhores, ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação qual é a vossa opinião sobre este subterfúgio encontrado pelo Ministério da Educação. Os professores estão atentos e vão verificar se isto vai ser ou não verdade. No documento que hoje aqui analisamos, apresentam algumas preocupações no que diz respeito à transferência de competências pela eventual criação ou agravamento de assimetrias na gestão das competências educativas intra- e intermunicipais. Isto preocupa-nos muito também e gostávamos de ouvir os vossos comentários acerca deste assunto. O Conselho Nacional de Educação também tem salientado já há vários anos a questão do segundo ciclo ser fundido com o primeiro ciclo. Recentemente soubemos disso mesmo, que o Governo optou por fazer a fusão do primeiro com o segundo ciclo. Contudo, ainda não é claro os moldes em que será feito. Não sabemos se ambos os ciclos passarão a ser em monodocência ou se ambos terão várias disciplinas atribuídas a vários professores. Dada a carência de professores, acreditamos que será esta ou que será feita a primeira opção, isto é, que o primeiro e o segundo ciclo seja em monodocência. É uma forma de ultrapassar esse problema que nos parece que traz alguns riscos e também para esse assunto gostaríamos de saber o vosso comentário sobre esta reestruturação e qual seria a reestruturação ideal. E obrigada. Muito obrigada. Vai usar a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também cumprimentar o Sr. Professor Dr. Domingos Fernandes e agradecer a sua intervenção e os elementos e preocupações que partilha aqui com a Comissão de Educação. Eu queria salientar um aspecto, porque a discussão, até a propósito do relatório que é feito pelo Conselho Nacional de Educação, mas a discussão do Estado da Educação é de facto um momento que nós consideramos que é relevante. Há um aspecto de diagnóstico, é um fato, e há também um aspecto que nós consideramos que deve ser também tido em consideração, que é, a partir do diagnóstico e da realidade que está identificada, o caminho e as soluções para, de facto, assegurar uma escola pública, gratuita, de qualidade para todos, que é o desígnio também que a nossa Constituição coloca e que deve ser garantido a todas as crianças e jovens, sem exceção, independentemente da sua situação, condições económicas, características específicas, o acesso, o direito à educação e o direito à educação, incluindo aos mais elevados níveis de educação. E a verdade é que, aliás, o relatório, no conjunto de aspectos que aqui identifica e do diagnóstico, aquilo que demonstra é que esse direito não está a ser assegurado efetivamente para todos. Não obstante determinar a nossa Constituição, não obstante a legislação referir que deve haver uma efetiva igualdade e que o acesso aos mais elevados níveis de ensino para todos deve ser uma realidade, como também a escola deve ser verdadeiramente inclusiva. A verdade é que, olhando para os factos, identificamos que aqui e ali isso não está efetivamente a ser assegurado. E essa era a primeira nota, a primeira constatação que eu queria salientar. E preocupa-nos muito até uma opção de certa forma,
segregação de estudantes, inclusivamente por um conjunto de segregação efetiva, não é? E de elitização, inclusivamente, aos mais elevados níveis de ensino. Eu gostaria de colocar, de abordar aqui alguns aspectos e se calhar começava desde já por esta questão, porque o relatório em diversos pontos faz referências a isso, das desigualdades existentes e que a ação social escolar não garante essa efetiva igualdade e da insuficiência e necessidade, de facto, desse reforço. Esse era um primeiro aspecto que eu queria abordar, aliás, e faz inclusivamente uma referência muito clara, e eu creio que são estes os dados, que apenas 48% dos estudantes de famílias ou de meios mais desfavorecidos ingressam no ensino superior. Eu creio que isto, por si, é revelador, de facto, destas desigualdades. E a primeira questão que eu gostaria de... E depois o relatório refere também, aliás, creio que faz uma referência que no ano de que nos inscritos no primeiro ano, primeira vez, há uma redução em muitos anos que não se verificava e, de facto, esta é uma preocupação. E a questão que eu gostaria de perguntar é porque valia a pena perceber, de facto, o que está por detrás de haver estudantes que concluem o ensino secundário com sucesso e acabam por não fazer a opção, pois, de se candidatarem ao ensino superior. Naturalmente, nós temos apreciação relativamente a esta matéria, há um conjunto de obstáculos, desde logo, naturalmente, as propinas, os custos associados ao ensino superior e o facto da ação social escolar ficar longe e da necessidade não só do reforço dos apoios aos estudantes, mas também do alargamento dos critérios para abranger mais estudantes. A segunda questão que eu gostaria de colocar, isto o tempo passa a correr, a segunda questão que eu gostaria de colocar prende-se com os alunos com necessidades específicas, porque o próprio relatório também identifica insuficiência de técnicos especializados e docentes, identifica desigualdades territoriais e, de facto, para assegurar uma verdadeira escola inclusiva é preciso assegurar também os meios, os recursos profissionais para efetivamente atender às necessidades específicas de cada um dos estudantes e, portanto, esta era uma questão que nos parece de grande importância e que há aqui também um longo investimento a fazer nesta matéria. E a terceira questão, que já estou em cima do meu tempo, prende-se com um aspecto que talvez seja um dos grandes problemas com que a escola pública hoje está confrontada, é a falta de profissionais de uma forma geral, mas eu queria aqui agora salientar a falta de professores, porque o próprio relatório também identifica que, atendendo a estimativa que fazem, é que nos próximos 10 anos será necessário um recrutamento de 3.800 novos professores por ano, faz referência a este número. Aquilo que nós identificamos é que, de facto, as medidas que têm vindo a ser tomadas, elas não passam de remendos e que são necessárias medidas estruturais, porque há aqui problemas que se prendem com a questão do alargamento da formação e de mais vagas para a formação inicial de professores, mas também se consegue, ou seja, para atrair mais jovens para a profissão é preciso garantir condições de trabalho e a valorização da profissão. E eu creio que é aqui que está o problema de fundo relativamente a esta matéria, que aliás não temos visto resposta por parte do Governo para efetivamente resolver este problema, porque os dados da formação inicial, também constam no relatório, referem que 33% das vagas nos mestrados em ensino ficam por preencher, ou seja, havendo as vagas, há estudantes que não fazem essa opção e, portanto, eu creio que há necessidade de atacar o problema também de uma forma estrutural para efetivamente garantir que haja esta opção e para isso exige uma carreira que efetivamente seja atrativa e condições de trabalho também. Muito obrigada, Sr. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tínhamos aqui a informação de que o Sr. Deputado Paulo Núncio também pretendia intervir, está numa outra comissão. Pergunto se demoraria quanto tempo? 5, 10 minutos. Talvez dávamos então a palavra, havia da vossa parte alguma compreensão para darmos a palavra ao Sr. Presidente para ir dando os esclarecimentos que entendesse
e depois permitirmos ao Sr. Deputado Paulo Núncio que fizesse a sua intervenção. Algum inconveniente? Sim, sim, claro, a resposta é global, naturalmente. Pois, enfim, é que não podemos suspender os trabalhos a aguardar. Compreendemos que seja difícil conciliar todas as comissões, mas vamos então, neste momento, os senhores deputados inscritos presentes já fizeram as suas intervenções. Vamos dar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação para as respostas, os esclarecimentos. Como notaram também, eu fui muito tolerante na utilização dos tempos, porque, sendo o relatório um documento tão complexo, também é natural que os grupos parlamentares tivessem questões desse âmbito de complexidade e também de um espectro mais alargado, como aqui vimos, e, portanto, permiti que usassem um pouco mais do que aquilo que o tempo que estava estabelecido. Sr. Presidente, pode então usar da palavra para responder aos senhores deputados. Faça favor. Muito obrigada, senhora. Muito obrigado, senhora Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Não é fácil responder a todas as questões. Peço desde já desculpa, porque vou com certeza falhar algumas respostas a algumas questões, mas gostaria de começar por referir o seguinte, porque nunca é demais sublinhá-lo. O Conselho Nacional de Educação é um órgão plural e independente, que tem uma característica que não é comum nos Conselhos Nacionais de Educação noutros países europeus e não só, que é o facto do seu Presidente ser eleito pela Assembleia da República, pela maioria absoluta dos deputados, e isso confere-lhe, de facto, essa independência que falta a muitos Conselhos Nacionais de Educação, um pouco espalhados pelo mundo, que são bastante governamentalizados. O Conselho Nacional de Educação não é um órgão governamentalizado. E tem algo que eu prezo muitíssimo como cidadão, como investigador, como pessoa que sempre atuou civicamente e academicamente sem qualquer problema, que é honrar o legado de grandes figuras da democracia portuguesa que passaram pelo Conselho Nacional de Educação e que nos ajudaram e que nos ajudam hoje a iluminar o caminho que devemos prosseguir. Estou-me a lembrar, por exemplo, para citar apenas alguns, do professor Adriano Moreira, do professor Rui Alarcão, do professor Mariano Gago, do doutor professor Barbosa de Melo e tantos outros. Portanto, nós temos um legado muito relevante e a preocupação deste Presidente, que, como disse o Sr. Deputado José Carvalho, está na reta final do seu mandato, foi honrar esse legado. E foi fazer uma coisa que não pode deixar de fazer. Não pode negar a realidade. Nem o Presidente, nem os senhores conselheiros, e há aqui, pelo menos, um senhor conselheiro que conhece bem, aliás, uma outra senhora ex-conselheira, que conhecem bem como é que o plenário funciona, como é que funcionam as comissões, e, portanto, o que nos move a todos, os que fazemos parte do Conselho Nacional de Educação, é realmente sinalizar as questões que nos podem ajudar a todos, independentemente dos seus pensamentos e dos seus enquadramentos políticos e sociais, que nos pode ajudar a todos, dizia eu, a desbravar o duro e difícil caminho de melhorar a educação portuguesa, de tornar a educação portuguesa uma educação que esteja à altura das qualificações e dos recursos que nós já temos e que não tínhamos há uns anos atrás. E, portanto, é um órgão de participação social nas políticas públicas deste país. Eu não posso deixar de lamentar uma falha grande que devo ter tido ao longo destes minutos que aqui estou convosco, porque não fui capaz
de apresentar devidamente o estado da educação, porque o estado da educação não é um elemento de diagnóstico. Apenas, Sr. Deputado, com todo respeito, eu lamento não ter sido capaz de chamar a atenção para as visões prospectivas que estão no final de cada capítulo, onde se apontam possíveis caminhos para a educação portuguesa. Não temos a ousadia de dizer quais são os caminhos. O que temos a ousadia é de refletir, talvez se formos por ali, ou talvez se formos por acolá, possamos melhorar a educação em Portugal, que é aquilo que todos nós queremos. E, portanto, eu lamento não ter sido capaz de o fazer, ou então filo de forma inadequada. Relativamente às medidas do Governo, e na senda de eu não poder negar aquilo que existe, nem ninguém negar no CNE aquilo que existe, as medidas, muitas ou algumas, não sei, não as contei todas, que o Governo tem vindo a tomar numa diversidade de matérias, tem merecido uma apreciação positiva por parte do Conselho Nacional de Educação. Eu não tenho tempo para as enumerar a todas. Mas, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo que está escrito. Isto que está escrito é o que está escrito. Ao nível das provas moda, inclusivamente, Sr. Deputado, ainda eu não sonhava, nem de perto nem de longe, que viria a ser Presidente do Conselho Nacional da Educação, já escrevia acerca da necessidade das provas então aferidas não serem divulgadas para efeitos de comparabilidade. Foi uma medida que nós cumprimentamos como muito positiva da parte do Governo, porque vai proporcionar a possibilidade de termos dados mais fiáveis e credíveis acerca da evolução das aprendizagens dos alunos. Portanto, esta é uma medida. A outra, em muitos pontos do RGES, que ainda hoje falamos daqui numa outra sessão. A outra, medidas tomadas, que eu referi no início, várias medidas ao nível dos professores, da questão da formação de professores. Portanto, não podemos negar que há medidas positivas, e algumas delas consistentes, e que tem havido uma abertura da parte do Ministro da Educação para, inclusivamente, ouvir o CNE com uma frequência a que nós não estávamos muito habituados, devo dizer. E isso é positivo. Portanto, Sr. Deputado, digo-lhe uma coisa, Sr. Deputado, ficar só pelo diagnóstico, para mim, o Sr. Deputado não me conhece, seria impossível. Seria impossível, porque eu não tenho medo de pôr as mãos na massa, nem tenho medo de, como alguns, peço desculpa pela expressão, de sujar as mãos, seja com o que for. Eu aquilo que tenho a dizer, digo, educadamente, diplomaticamente, mas com trabalho feito e com trabalho de investigação e muito agarrado ao conhecimento, muito próximo do conhecimento. É isso que nos move ali. Portanto, o CNE, para responder à sua questão, avalia como positivas muitas ou algumas, ou poucas, não as contei, medidas que o Governo tem tomado. Avalia-as como positivas e aqui hoje isso ficou claramente expresso. Portanto, o CNE vai evoluir ao nível das metodologias. Lamento também não ter sido capaz, ao longo destes 4 anos, sobretudo ao longo dos últimos 3 anos, de não ter sido capaz de mostrar que a metodologia do Estado da Educação mudou radicalmente. Sr. Deputado, radicalmente. O CNE não se limita a apresentar, neste momento, gráficos e tabelinhas, e tabela A, e tabela B, e tabela C. Reflete sobre as coisas. Reflete sobre as coisas e faz outra coisa. Vai ao terreno, vai às escolas. Faz investigação, recolhe dados nas escolas. É por isso que nós sabemos, com toda a certeza, a competência e a capacidade que muitas escolas revelam para fazer um trabalho extraordinário, sobretudo naquilo que naqueles que mais precisam. Isso é absolutamente claro. E nós temos isso escrito e devidamente documentado e com uma metodologia de natureza científica. Portanto, a culpa só pode ser minha e daqueles que me acompanham em não ter sido capaz de mostrar que a metodologia, quer do Estado da Educação, que está muito mais sucinto, que vai muito mais à substância das coisas, que ousa refletir
do ponto de vista ensaístico, mas fundamentadamente, sobre um conjunto de matérias que são relevantes para o desenvolvimento da sociedade portuguesa. Eu digo da sociedade portuguesa porque me estou a lembrar, por exemplo, dos adultos, que há uma situação, Sr. Deputado, que o país tem que enfrentar essa questão, porque são milhares e milhares e milhares de pessoas que não são capazes de ler um horário de comboio, de programar a sua vida. E isto tem implicações sociais terríveis. Tem implicações sociais, tem implicações políticas, tem implicações para o bem-estar da nossa própria sociedade. E nós temos problemas sérios ao nível dos adultos, como é dito no Estado da Educação, a partir dos dados do PIAC, que o Sr. Deputado e os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas devem conhecer. Portanto, quanto aos meios, Sr. Deputado, eu não vou falar porque seria talvez até quase indelicado da minha parte. O que lhe posso dizer é que é muito difícil fazer o trabalho que nós estamos a fazer e os meios têm alguma coisa a dizer sobre isso e não digo mais nada sobre o assunto. Sr. Deputado José Carvalho, muito obrigado pela sua intervenção, sempre com a sua delicadeza para comigo. O Sr. Deputado referiu que falta isto, falta aquilo, falta muita coisa. Nós não podemos dizer tudo, nós temos que fazer uma seleção. As seleções são sempre muito difíceis, porque poderíamos ir para aqui ou poderíamos ir para lá, mas a verdade é que há aí questões que colocou que eu gostaria de comentar, porque me parecem pertinentes. De facto, uma coisa é o sistema estar a evoluir positivamente relativamente, por exemplo, às taxas de abandono, portanto, ao progresso dos alunos na escolaridade. Outra coisa é a qualidade das suas aprendizagens. E eu, como não posso negar aquilo que existe, na verdade, a qualidade das aprendizagens está aquém daquilo que nós desejamos. Está aquém daquilo que nós precisamos para o nosso país. E o mais interessante é que nós estamos profundamente convencidos que o país tem todas as condições, tem os recursos humanos, tem os recursos materiais para que a educação das nossas crianças e dos nossos jovens esteja num patamar muito mais elevado de qualidade. Para isso pede-se responsabilidade, pede-se exigência, pede-se profissionalismo, pede-se ética, pede-se deontologia e muitas outras coisas. Organização e, portanto, eu aí, a resposta que tenho para lhe dar é esta questão, é esta. Naturalmente que a questão do primeiro e segundo ciclos, uma vez que a senhora deputada, houve uma senhora deputada que também falou na questão do primeiro e segundo ciclo, que eu agora não estou aqui a ver, foi, exatamente, foi a senhora deputada Filipa Pinto, peço desculpa. Naturalmente que, perdoem-me o que vou repetir, muito antes, há 25 anos, já eu escrevia, e aquilo que se escreve fica, não é aquilo que se diz, é o que se escreve, é o que fica, escrevia sobre a necessidade de abolir o segundo ciclo, há 25 anos atrás ou mais. E por razões que eu não vou ter tempo, nem interessa aqui estar a especificar neste momento. O que lhes posso dizer relativamente a essa matéria é que há 20 anos atrás, perto de 20 anos atrás, o Conselho Nacional de Educação fez um estudo rigoroso acerca desta matéria, acerca até de uma visão um bocado mais alargada, a educação dos 0 aos 12 anos. 0 aos 12 anos, há quase 20 anos atrás. Portanto, as pessoas que fizeram este estudo, portanto, eu estou à vontade, porque não fui eu que o fiz, estavam à frente do seu tempo, não é? Passados, e nesse estudo era comprovado, com as investigações que foram feitas, nomeadamente investigações de nível comparado, que nós fizemos agora com 13 países diferentes, e vamos fazer sair uma recomendação, enfim, acerca do que é que poderão ser os eixos de um currículo dos 6 aos 12 anos de idade. Mas, dizia eu, nessa altura, ficou claro que o segundo ciclo não fazia sentido. Até pela sua própria gênese, eu não tenho tempo para explicar, a gênese dele é completamente... Não faz sentido, isso não existe. E o segundo ciclo não existe em país nenhum da Europa. Não é? E o segundo ciclo
e leva a uma coisa que é as crianças passarem aos 9, 10 anos de um regime de monodocência para um regime de pluridocência, assim, de um professor para 13 professores ou 12 professores. E, portanto, esta questão é uma questão que, por essas razões e pela razão das transições, as transições normalmente não são positivas para crianças nestes níveis etários, e, portanto, é claro que eu há 25 anos, quando escrevi sobre isso, não pensei se era para poupar nos professores ou não, ninguém pensou nisso, e há 19 anos, quando se fez isso no CNE, esse estudo, não foi pensado nesses termos. Eu não sei se vai requerer mais professores ou menos professores, mas a verdade é que a questão para nós, no Conselho Nacional de Educação, tem mais a ver com o desenvolvimento das aprendizagens e com a melhoria das aprendizagens e com aquela quase obsessão do Conselho Nacional de Educação, da educação, de melhorar, de ser necessário melhorar a educação nos primeiros anos. As crianças dos primeiros anos têm de ter uma educação que esteja a um outro nível de qualidade. Relativamente ao Sr. Deputado Porfírio Silva, o Conselho Nacional de Educação está a trabalhar, neste momento, numa recomendação precisamente sobre a questão da transferência de competências para as autarquias. E nesse âmbito vai realizar um seminário no Conselho de Oeiras, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras e com o agrupamento de escolas de Carnaxide e com o escritório em Portugal da Organização dos Estados Ibero-Americanos, um seminário precisamente sobre essa matéria e, naturalmente, que a questão que levanta, não é? Que é a questão de como é que vamos equacionar a descentralização com o reforço da autonomia das escolas, evidentemente que é uma das questões que vem sempre à discussão, e eu tenho participado em muitas discussões em autarquias, precisamente a propósito deste mesmo tema, e eu acho que essa autonomia tem naturalmente de ser reforçada e deve continuar a ser reforçada, sem prejuízo de algo que me parece, ou que nos parece fundamental, que é o facto de termos de ter aqui uma outra concepção de cidade. Não é? As cidades, não é, podem ser elementos fundamentais para que os horizontes de aprendizagem, o âmbito das aprendizagens dos alunos e dos professores, do ensino dos professores, se alargar substancialmente. E isso é muito positivo pela natureza das próprias cidades. Porque as cidades têm estruturas sociais, têm estruturas económicas, têm estruturas culturais que podem estar ao serviço da educação das crianças, ao serviço de melhores aprendizagens, ao serviço de um currículo que seja mais vida e menos algo que se dita ou algo que se diz. Quanto à questão que me colocou, que sai um pouco fora, mas posso lhe dizer que recebeu, que não é, a semana passada, um pedido da Assembleia da República, recebemos, salvo erro, na quinta-feira, um pedido para elaborar esse estudo, e esse estudo naturalmente será desenvolvido, pensado e desenvolvido no Conselho Nacional de Educação, e até já despachei no sentido da senhora Secretária-Geral ser a coordenadora desse estudo. Uma vez que eu, daqui a pouco... Sim, recebemos a semana passada. Recebemos. A senhora deputada Paula Santos, eu peço desculpa, não vou poder responder a todas as questões, já ultrapassei bastante o tempo. Senhora Presidente, agradeço a sua tolerância, mas a senhora deputada Paula Santos tocou aqui numa questão que eu pessoalmente sou muito sensível, mas o CNE também é muito sensível, e que temos tido a preocupação de sinalizar a grande relevância que isso tem para um país que tem uma educação humanista, que tem uma educação preocupada com aqueles que são mais frágeis, e dos mais frágeis são aqueles com necessidades de saúde especiais, a que dedicamos um dos ensaios que está precisamente neste estado da educação. E, desse ponto de vista, temos constatado realmente que as escolas, as EMAI, os centros de recursos para a inclusão, os centros de apoio às aprendizagens,
têm, de facto, de ter as condições que referiu, e nem todos as têm. Não é? Nem todos têm, nem as condições em termos de recursos humanos, nem as condições em termos de recursos físicos e de materiais específicos que são necessários. Mas devo dizer-lhe, e aqui vou terminar, que os estudos que nós fazemos no terreno relativamente, e fizemos relativamente a esta questão de crianças com necessidades especiais de saúde, mostram-nos que é possível fazer muito bem, porque é possível pôr crianças que não falavam e que não escreviam a falar, a escrever e a socializarem-se. Isso é possível fazer. Nós temos excelentes exemplos, as soluções. Eu costumo dizer que as soluções para muitos dos nossos problemas já estão neste momento nas escolas. E nós temos de ajudar a divulgar aquilo que existe, a divulgar as soluções que existem, para que isso possa, de algum modo, contaminar outros. E por aqui fico, Senhora Presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Pedro Alves tinha pedido a palavra. Faça favor, para que efeito, Sr. Deputado? Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para esclarecer, eventualmente, o meu mal-entendido em relação ao Sr. Presidente, em relação às palavras que eu disse e que, pelos vistos, geraram aqui alguma confusão na interpretação. E é uma coisa muito simples, Sr. Presidente. Quando falei em metodologia, não falei da metodologia do Conselho Nacional de Educação, nem da competência do trabalho desenvolvido. Falei, sim, apenas de que nos próximos relatórios se havia a possibilidade da introdução de uma nova metodologia de acompanhamento sistemático daquilo que são as políticas públicas com resultados, de modo a podermos ver se há evolução, não há evolução e se havia meios para esse efeito. Foi só isto, a questão da metodologia tem a ver com isto, com a forma como o relatório se apresenta, mas nós podermos verificar, através do trabalho que é desenvolvido pelo Conselho Nacional de Educação, se realmente tem evoluído ou não. E com isto, nesse acompanhamento permanente, e daí também ter colocado a questão da OCDE, de poder também acompanhar este processo de implementação, de modo a que nós, nesses relatórios, com uma nova metodologia da apresentação dos relatórios, e não ser só os gráficos e aquelas coisas, sim, também li as questões prospectivas, nomeadamente ao nível da inclusão, ao nível da autonomia da escola, vimos, mas não é essa a questão. Aqui faço só reflexão. Aqui é termos dados concretos para podermos avaliar a evolução do sistema. Era essa a metodologia, não era outra coisa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça o favor. Sra. Presidente, era para lhe fazer um pedido assim, mas eu vou aproveitar para abusar aqui um bocadinho e para dizer ao argumentário do PSD que se o argumentário do PSD fizer uma proposta para reforçar os meios do Conselho Nacional de Educação no que respeita às suas capacidades de investigação e acompanhamento, o PS apoiará. Porque realmente acho que era preciso. Agora já está de saída, já não é para si, mas sei para quem vier e para a instituição. Sra. Presidente, eu gostava de lhe fazer um pedido. Eu devo dizer que ficámos um bocadinho surpreendidos com a informação de que o Conselho Nacional de Educação recebeu o pedido do estudo na quinta-feira passada. O que significa que a tramitação da deliberação de 16 de outubro demorou 3 meses a chegar ao Conselho Nacional de Educação. Sra. Presidente, eu bem sei que esta matéria não é do seu foro, nem dos serviços desta Comissão. Também devo acrescentar, para salvaguarda, que não é a primeira vez que acontece o pedido desta natureza demorar meses a chegar ao Conselho Nacional de Educação. Portanto, não estou a apontar o dedo a ninguém. Estou a dizer que, do ponto de vista do funcionamento das instituições e até do respeito pelo trabalho dos deputados, não parece normal, e também respeito pelo Conselho Nacional de Educação, porque acho que o Sr. Presidente gostaria de ter sabido mais cedo do que 2 ou 3 dias antes de vir aqui. Se foi na quinta-feira, foi há 2 ou 3 dias. Eu gostava que a Sra. Presidente se diligenciasse no sentido de verificar o que é que se passou para este processo ter decorrido desta maneira. Enfim, acho que não é motivo para nós incomodarmos quem quer que seja, mas não nos parece que seja o procedimento normal para fazer circular entre as relações institucionais entre a Assembleia da República e o Conselho Nacional de Educação. São relações que estão reguladas de forma muito formal, elas existem, não dependem
da vontade individual dos deputados, nem dependem do Conselho Nacional de Educação na sua formação num determinado momento. Era só esse pedido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, parece um tempo excessivo. Procuraremos apurar as suas motivações, dado que hoje temos meios digitais à nossa disposição que nos possibilitam a comunicação tão rapidamente e dado até este relacionamento tão estreito que nós temos com o CNE e a quem agradecemos toda a colaboração, todos os estudos, todos os pareceres, as recomendações e as opiniões também pessoais que emitem e que procuram ajudar-nos a refletir e a melhorar a educação em Portugal, na pessoa do professor Domingos Fernandes, a quem saudamos também por todo o trabalho desenvolvido, e do conselheiro Firmino da Costa. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Não sei se há mais alguma consideração a tecer-se. Sendo assim, dávamos por encerrado este ponto da ordem do dia, agradecendo mais uma vez todos os esclarecimentos e o trabalho do Conselho Nacional de Educação, desejando um bom ano e muito bom trabalho para o órgão consultivo que é tão importante para nós e para as políticas públicas da educação em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente.